Pronto. Progresso, gravação. Bom, gente, olha só, nós vamos pegar hoje um período, como eu estou falando para vocês, eu estou procurando aqui, mas eu já acho que já me perdi. Eu sempre me perco, esses negócios de gravação, de muita tecnologia, eu me perco. Achei, achei. Então, nós vamos tratar hoje de um período, como eu estava falando, que eu vivi já quase que pessoalmente, né? Eu vou pegar do golpe de 64 até a criação da CUT. Como eu falei na última aula, muita gente me pergunta, Ernesto, por que você vai até a fundação da CUT? Eu digo, não, porque depois disso, depois da fundação da CUT, em 1983, quase todos vocês já viveram. E quem quiser está aí, né? A história desse período está aí muito recente para quem quiser pesquisar. Então, eu gosto sempre de começar por aqui. Eu gosto de começar lembrando o seguinte: antes do golpe de 64, nós tivemos 3 tentativas de golpe militar no Brasil. E quase ninguém se lembra disso, mas nós tivemos 3 tentativas. A primeira foi quando tentaram dar o golpe em cima de Getúlio, que terminou com o suicídio de Getúlio Vargas. Aí veio a eleição de Juscelino, etc. Tal, tudo aquilo que a gente já conhece, eu já comentei. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, os militares tentaram 2 vezes dar o golpe, que foi o levante de Aragarças e o levante de Jacareacanga, durante o governo de Juscelino. Apesar de abafado, foram golpes militares que foram abafados. Uma coisa que eu nunca vou perdoar, eu acho que isso não dá para perdoar mesmo, né? É que Juscelino depois anistiou os golpistas. Os golpistas de Jacareacanga e os golpistas de Aragarças foram anistiados por Juscelino. E o curioso é que são exatamente eles que organizam o golpe de 64. Inclusive o cara que mandou me prender, que foi o Bournier. Então, isso aí não dá para perdoar no Juscelino, eu não sei até hoje por que ele anistiou, mas não é a razão da nossa aula. Bom, o golpe veio para abrir as portas de vez para o grande capital internacional. O João Goulart tinha uma política nacionalista, eles não podiam deixar o João Goulart governando. Então, o golpe vem exatamente para evitar qualquer tentativa de volta ao nacionalismo, que era o já nacionalismo de Getúlio. Eu não estou dizendo aqui que João Goulart era comunista, que já ia implantar o socialismo no Brasil. Eu estou dizendo que ele era nacionalista, progressista, queria implantar uma política progressista voltada para o trabalhador e não podia. Então, o golpe ele vem para isso, para abrir as portas de vez para o capital internacional. Eu quero dizer, só para lembrar vocês, que na década de 60, quer dizer, período do golpe militar no Brasil, na década de 60, nós tivemos golpes militares em outros países da América Latina. Né? Então,
o grande capital, principalmente o capital estadunidense, tinha muito interesse na América Latina e organizou esses golpes. Uruguai, Bolívia, Chile, Argentina, a invasão da República Dominicana, tudo isso foi feito no mesmo período, quase que do golpe militar no Brasil. Bom, mas o que é fundamental para a gente entender se nós estamos aqui nos propondo a estudar o movimento sindical? Em primeiro lugar, os militares vieram para abafar o movimento sindical. Fecharam os sindicatos, nomearam diretorias pelegas indicadas por eles, os apadrinhados pelos militares, etc. Só que, além disso, pouca gente fala, poucos livros tocam nesse assunto, porque não foi só para fechar os sindicatos que eles fizeram. Eles fizeram uma política dentro dos sindicatos que levava o trabalhador a gostar do pelego. O sindicato não era mais um órgão de luta. O sindicato era um órgão assistencialista. Os sindicatos, no início do regime militar, passam a ser assistencialistas. Só para vocês terem uma ideia, eu estava me lembrando aqui, outro dia, e anotei, por exemplo, o governo doava para os sindicatos terrenos para os sindicatos construírem colônias de férias. Olha, é uma imensidão de sindicatos que tinham colônia de férias para os seus associados. O terreno era doado pelo governo, a construção da colônia de férias era financiada pelo governo, só que, com isso, o trabalhador achava que era o máximo, né? Pô, meu sindicato tem uma colônia de férias para mim. Por exemplo, o governo dava bolsas de estudos para os filhos dos trabalhadores, mas o controle sobre essas bolsas de estudos era do sindicato. Não era de qualquer trabalhador que tem filho que arranje uma bolsa. Não, ele tinha que ir no sindicato, pedir a bolsa para o filho dele, e, obviamente, que o pelego ia capitalizando esses votos, né? Então, isso aí era mais um trabalho feito para tornar os sindicatos organismos assistencialistas. Convênios de assistência médica. O governo pagava para os sindicatos terem convênios de assistência médica, principalmente naquela época chamava INPS, né? Então, o cara que era mandado pelo sindicato era mais bem atendido nas clínicas. E quem ganhava com isso? Quem ganhava com isso era o pelego que estava na direção do sindicato. Programas de casa própria. Vocês estão rindo? O pessoal fala tão mal aí como é que é? Minha Casa Minha Vida. Mas, pô, naquela época, no início do regime militar, os sindicatos tinham financiamento do governo para emprestar ao trabalhador para ele ter a casa própria. Com isso, gente, olha, eu tenho uma lista aqui de uns 10 ou 12 medidas que eles criaram, mas, com isso, eles foram descaracterizando o sindicato como um órgão de luta. Passou a ser um órgão assistencialista, que quem puxasse o saco do pelego ganhava coisas, quem não puxasse o saco do pelego e não votasse no pelego não tinha acesso a esses benefícios, né? Então, é a época, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver isso,
já na década de 80, quer dizer, os vestígios, né? Os companheiros da CUT me mandaram lá para Minas Gerais para ajudar na eleição de um sindicato lá de Minas Gerais. Eu não vou citar agora, porque os companheiros ainda estão por aí, estão vivos. Mas eu cheguei lá para visitar a chapa de oposição, que era uma chapa cutista. Os caras me levaram para conhecer o sindicato. Pô, olha, gente, se eu falar aqui para vocês não vão acreditar, a Ernesto está mentindo. O prédio do sindicato tinha um andar só para dentistas, um andar só para médicos, pediatras, não sei o que lá, ginecologia, um monte de coisa. Um outro departamento, olha só que loucura, dentro do sindicato tinha cabeleireiro, tinha maquiadores, isso dentro do sindicato. Aí eu perguntei, mas vem cá, e a sala de reunião? Não, não tem, aqui no sindicato não tem. Eu digo, legal, aberto. Não tem uma sala para assembleia, um auditório para você fazer um curso? Não, não tem. Mas o sindicato tinha médico, dentista, cabeleireiro, engraxate. Tinha uma sala com 4 engraxates. O trabalhador ia para lá para engraxar sapato. Então, era uma loucura, isso era o sindicato. Pelo outro lado, pena que a Jacira não está aqui, porque a Jacira, na última aula, me perguntou sobre isso. Quais as vantagens que o regime militar criou para esse capital que estava chegando aqui? Para atrair esse capital. Então, vejam só, eu listei aqui umas 15, não vou citar todas, não. Primeiro, doação de terreno. O governo militar doava o terreno para as fábricas virem se implantar aqui. A Volkswagen, a Ford, aquela de papel e celulose, eles ganhavam o terreno de graça, o governo dava de graça o terreno para os caras trazerem a fábrica para cá. Além disso, o governo dos militares se comprometia a criar estradas e portos para escoar a produção dessas empresas. Isso era pago pelo governo, gente, com o nosso dinheiro, para atrair esse grande capital internacional. Eles, não sei se vocês já leram sobre isso, estudaram sobre isso, que o João Goulart, no governo de João Goulart, ele criou uma lei limitando a remessa de lucros para o exterior. Então, uma empresa estrangeira aqui no Brasil tinha um limite do lucro que ela podia mandar para a sua matriz. O resto ela tinha que implantar, que ela tinha que aplicar no Brasil. Pois é, os militares acabaram com isso, abriram as portas para a remessa de lucros. Pode mandar todos os lucros que quiser. Então, não precisa mais investir no Brasil. A mais vergonhosa delas, que eu até acho que comentei aqui numa das aulas passadas, é o seguinte: subsidiar a energia elétrica para essas empresas. Nós pagamos um preço pela energia elétrica que a gente gasta em casa. As empresas gastavam metade desse preço. A tarifa para as grandes indústrias se implantarem aqui era metade da tarifa residencial. Quase a metade. Então, olha, eram muitas as facilidades, eu não vou ler tanto, que eram dados para as empresas virem para cá. Ou seja, visivelmente, basta a gente estudar essa parte, o golpe veio para facilitar esse grande capital a se implantar no Brasil. E cada vez mais lucrar
às costas da mão de obra brasileira. Nesse período, logo depois do golpe de 64, que eu considero o período até 68, tem três fatores muito importantes. O primeiro é um dado que foi levantado por várias entidades, né, de economistas. Em apenas 4 anos, ou seja, de 1964 a 1968, os salários dos trabalhadores já tinham perdido 35% do valor de compra. Ou seja, o salário cada vez mais arrochado e os preços continuando em alta. Mais ou menos o que a gente está vendo agora aqui com o governo desse inominável. Outra coisa que é marcante nesse período, eu não sei quem aqui, acho que aqui ninguém pegou esse período, nem eu. Quando eu comecei a trabalhar em 68, já não existia mais. Eu já comecei a trabalhar numa fábrica em final de 1967. Foi a primeira vez que eu fui para uma fábrica. Mas até lá, até 1966, existia uma lei que era a estabilidade no emprego. A estabilidade no emprego é o seguinte: o trabalhador que ficasse mais de 10 anos numa firma tinha estabilidade, não podia ser demitido, a não ser por justa causa. A empresa, para demitir um trabalhador desses, gastava uma fortuna, né? Era uma fortuna para. Aí o governo, a inteligência dos militares criou o que todos nós hoje conhecemos, todos vocês devem conhecer, que é o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O FGTS ele vai funcionar para quê? Exatamente para facilitar a rotatividade da mão de obra, que era esse o interesse deles quando implantam o golpe militar no Brasil. A rotatividade fica muito mais fácil para o patrão demitir, mesmo que tenha que pagar aquela indenização mínima. O cara fica 2 anos na empresa e é mandado embora. Por quê? Porque o patrão acha que, depois de um certo tempo, o salário desse cara está subindo. O salário desse cara está subindo e está puxando os salários de quem está entrando. Porque quem está entrando quer entrar com paridade salarial. Então, isso para o patrão era um inferno. Então, eles criam o quê? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Era muito mais fácil demitir a rotatividade da mão de obra no Brasil começa a aparecer aí, em 1967, 68. A lei é criada em 1966. E aqui, acho que aqui ninguém pegou o tempo da estabilidade no emprego. Eu peguei assim o finalzinho, vamos dizer assim, a rabeira. Eu peguei muita gente, porque aí o patrão fazia o seguinte: olha que loucura, eu vi isso, eu era garoto, mas vi dentro da empresa. A empresa não queria mais aquele trabalhador que tinha conquistado a estabilidade, mas também não queria pagar a indenização que ele merecia por lei. Ele tinha o direito a uma indenização por lei. Então, o que a empresa fazia? A empresa começava a discriminar esse cara dentro da fábrica. Ele era transferido para os piores setores da fábrica. Ele era discriminado pelas gerências, pelas diretorias.
Esses caras eram perseguidos dentro das fábricas. Por quê? Porque assim forçava o cara a ele pedir demissão. Eu vi isso, companheiros com uma experiência, com toda a experiência daquela empresa, ele sabia tudo que a empresa, que a gente chama até hoje de memória de trabalho. Cara, esses trabalhadores mais antigos na empresa, eles têm a memória da empresa. O que é que deu certo, o que é que deu errado, quando é que eles acertaram, quando é que eles... Esses caras que tinham a memória da empresa começam a pedir demissão porque eram perseguidos. Isso os militares conseguiram fazer. Além de calar totalmente, quase que totalmente, os sindicatos. Nesse período, gente, nesse período, nós tivemos apenas... Oi. Oi, espera aí. Tem... Momento. Oi. Estou fechando aqui. Ó. Então, nesse período, nós, com toda a repressão, né, com toda a dominação dos sindicatos pelos pelegos, nós ainda tivemos duas grandes greves em 1968. Duas greves marcantes que eu mandei para vocês no material que eu antecipei, por isso que eu não vou perder muito meu tempo. Um que foi a greve de Contagem, em Minas Gerais, dos trabalhadores de Contagem. Vocês receberam lá um texto sobre a greve de Contagem. E a outra foi a greve de Osasco, em São Paulo, que eu acho que eu sou a única pessoa que tem, está aqui guardado, o balanço da greve feito pelos próprios diretores do sindicato na época. Já, inclusive o Zé Ibrahim, tem um depoimento do Zé Ibrahim falando sobre a greve, está aqui comigo guardado. Só que exatamente nesse período, né, depois de 1968, foi aquele período que a esquerda, uma parcela da esquerda, uma parcela grande da esquerda, acha que dentro do movimento sindical a repressão era tão grande que não tem mais alternativa, principalmente a prisão dos companheiros de Contagem e de Osasco, doeu muito, doeu bastante, né? O que aconteceu com os companheiros. Inclusive, eu tive uma experiência tanto triste, que em 1988, foi 88, os companheiros, os velhos companheiros metalúrgicos lá de Osasco, fizeram um ato para lembrar a greve de 68, né? 20 anos da greve de 68. E eu recebi o convite para ir lá participar desse ato. Foi bom encontrar aqueles companheiros velhos da velha guarda, aquilo foi bom, aquilo foi até agradável. Mas olhar para o prédio onde era a fábrica da Cobrasma, todo destruído, largado, abandonado, vazio, olhar para aquele prédio deu uma tristeza, deu uma dor, entendeu? E todos nós, cada um com uma rosa na mão, fomos lá e depusemos a rosa em frente do prédio para lembrar os companheiros que foram presos lá dentro, torturados, alguns desapareceram. Então, até 68, ainda existiu alguma resistência ao golpe. Depois disso, a esquerda começou a perder qualquer esperança, né, desse ressurgimento através do movimento sindical. Exatamente nesse período, 68 em diante, que uma grande parcela da esquerda opta pela luta armada. Bom, já que por aqui não deu, vamos tentar por aqui. É a época
exatamente que toda a América Latina fala da luta armada. O livro do Regis Debray sobre a Revolução Cubana era lido em todo canto, né? A guerrilha dentro da guerrilha, Regis Debray. E é exatamente nesse período que todo mundo gozava, né? Porque a Revolução Cubana já tinha acontecido há muito tempo, mas é nesse período, entre 67 e 68, que todo mundo começa a descobrir quem foi Che Guevara, e todo mundo lia sobre isso. Aí vem a morte dele. E, bom, foi um período que a esquerda se desesperou, resolveu pegar em armas. Acho que uma boa parcela dessa esquerda sumiu, desapareceu, morreu, né? E uma boa parcela, outros, depois de tudo isso, desistiram, abandonaram. Eu mesmo conheço dois que, há uns anos atrás, eu encontrei, o cara olhou para mim e disse: Ernesto, a gente estava muito errado. Pô, sabe, não adianta brigar contra esses caras, o negócio é viver o melhor possível dentro do que eles querem. Eu conversei isso com um cara que, pô, foi meu companheiro de arma, pô, o cara pegou em arma comigo, pô, e veio me convencer que, pô, não, nós estávamos errados. Ah, pô, para com isso. Ah, só não dei um soco nele porque eu não queria. Bom, até 1970, a década de 70, praticamente o movimento sindical ficou calado. Nós estamos falando aqui da a história do movimento sindical, pois é, até mais ou menos, desde a greve de Contagem de Osasco até 1971, 72, não existia praticamente movimento sindical no Brasil. Os sindicatos dominados pelos pelegos, controlados pelo governo. Qualquer tentativa de resistência, a repressão vinha para cima. Entre 1972 e 1974, aí nós já temos informes de algumas pequenas greves, assim, algumas pequenas greves muito esparsas pelo Brasil. Nesse período, eu já tinha saído da cadeia, eu estava lecionando mecânica, obviamente, que é a minha paixão, e dá para lembrar que, de vez em quando, chegava a notícia de uma greve que pipocou um lugar assim, outra greve que pipocou. Como eu falei na abertura, olha, muito dessa aula que eu estou falando hoje, eu não tenho livros, eu tenho jornais e revistas da época guardados, porque eu acompanhava tudo. Então, isso tudo aqui eu guardei. São jornais, são revistas falando de movimentos. Eu tenho 5 páginas iguais a essa, pastas carregadas de material. É que hoje eu fui mexer nesse negócio todo, minha alergia voltou, é muita poeira para mim, mas tudo bem. Só em 1975 é que vai surgir algo que chamou a atenção dos trabalhadores. Foi o chamado MCV, Movimento pelo Custo de Vida. Aliás, Movimento contra o Custo de Vida. Porque aquilo que eu falei, gente, o salário tinha perdido tanto valor até 1970, e os preços cada vez subindo mais. Não tem nada a ver com o que a gente está passando aqui hoje, não, viu? No Brasil. Essa era a situação em 1970. Então, em 1975, vai acontecer, em São Paulo, o chamado Movimento contra o Custo de Vida, MCV. E em 1977, então, só em 77,
vai acontecer o primeiro Congresso Metalúrgico em São Bernardo. Congresso Metalúrgico de São Bernardo, que eu tenho guardado aqui a convocatória do Congresso. Foi quando os metalúrgicos de São Paulo criam o chamado oposição sindical, que em São Bernardo vai se tornar depois realmente a grande liderança do movimento que vai surgir a partir de 78. Nessa época, gente, exatamente nessa época, entre 74 até 78, é a época que os trabalhadores começam a resistir dentro das fábricas de uma maneira assim, clandestina. Né? Clandestinamente, os trabalhadores atuavam. Né? Então, começam a surgir, nesse período, que começam a surgir, só de pegar isso aqui me dá vontade de rir. Dentro das fábricas, começam a aparecer isso aqui, olha, são os jornais operários feitos no mimeógrafo. Eu tenho uns 30 ou 40 aqui em casa, alguns foram eu mesmo que rodei. Aqui, ó. Boletim de luta dos trabalhadores do Grande São Paulo, o proletário, datado de agosto de 76. Oposição Sindical Proletária, março de 76. Tem uns mais antigos, deixa eu ver se eu acho aqui. Esse daqui eu acho fundamental, o mais importante. Né? É de 77, mas é importante porque quando surge a oposição sindical dos metalúrgicos de João Molevade, lá na Belgo Mineira. Aqui, esse daqui é fundamental, muito antigo. Esse daqui é um dos mais antigos que eu tenho. Setembro de 1969. Elo 19. É um boletim que rodava nas fábricas falando do que a ditadura militar estava fazendo, o papel da ditadura militar. União Operária, esse daqui não tem nem data, esse aqui é aquele antigo mimeógrafo de álcool, que a gente chamava o cachaçinha. Então, muitos desses boletins aqui, alguns desses, foram rodados por mim, outros foram rodados por outros companheiros, mas estão guardados comigo. É assim que começa a aparecer uma oposição que vai estourar em 77, 78, nas grandes greves de São Bernardo. Em 77, com o primeiro Congresso de São Bernardo, depois em 78, quando vão surgir as chamadas grandes greves, né? E aí só naqueles jornais e revistas que eu tenho aqui guardado. Né? Esse é um período muito rico, não só rico, a documentação está aqui, né? Como também é muito rico, porque foi uma grande experiência, né? do movimento sindical. É nessa época que começam a aparecer as chamadas oposições sindicais, grupos dentro dos sindicatos que se reuniam, muitas vezes clandestinamente, as reuniões eram clandestinas, eu participei de algumas,
geralmente eram feitas... Porque nesse período, a gente tem que entender o seguinte, nesse período a igreja tinha tomado uma outra posição, porque a teologia da libertação já estava surgindo no final da década de 70. Então, muitas vezes, as igrejas cediam espaços, salas de reunião para os sindicatos, para essa oposição sindical se reunir. Aqui no Rio, eu conheci umas 3 ou 4, né? Em São Paulo, eu conheci várias igrejas que cediam espaço para ter a reunião dessas oposições sindicais. Isso é muito interessante. Outra coisa também interessante desse período é que o período, já 77 para 78, marca praticamente o chamado colapso do milagre econômico, porque os militares deram golpe, começou, Delfim Neto falava tal do milagre econômico, porque o Brasil é uma... Eu me lembro que tinha uma expressão que estava em todos os jornais na época: o Brasil é uma ilha de tranquilidade no mundo de revoltas. Aqui a gente está crescendo com tranquilidade, o Brasil está crescendo. Eu me lembro dessa propaganda muito bem nos jornais, aquele repórter Esso. Não, o Brasil é um mar de tranquilidade. Mar de tranquilidade por uma ova. Em 1976, vai acontecer um outro fato que é marcante para a gente. 1976. Guardem aí a data. É quando sai um relatório do Banco Mundial sobre a economia brasileira. O Banco Mundial, vocês sabem, é um órgão, enfim, é um órgão que trabalha vinculado ao FMI. O FMI e o Banco Mundial são órgãos da ONU. Quase ninguém comenta isso. Todo mundo acha que a ONU é boazinha, a ONU é legal. Não, a ONU é para fazer a paz no mundo, porra nenhuma. Coisa nenhuma. O FMI é um organismo da ONU, o Banco Mundial é um organismo da ONU. Não tem essa história de que a ONU é boazinha porque quer a paz, não. A ONU foi criada para impedir guerra entre os imperialistas. Só isso. E manter a gente aqui, os países não industrializados, calados. Mas, por exemplo, muita gente, eu já vi muita gente dentro da esquerda. Não, o Brasil foi pegar um empréstimo no FMI. Mentira. O FMI não faz empréstimo para ninguém. O FMI é um organismo da ONU que controla a economia de cada país. Quem faz o empréstimo é o Banco Mundial, é o BIRD. Então, tudo bom ali. Então, exatamente. Só que quando o FMI faz um empréstimo para um país, o Banco Mundial faz um acompanhamento da economia desse país para ver se estão gastando como eles queriam, se os investimentos estão por onde eles queriam, etc. E tal. Em 1976, saiu um relatório do Banco Mundial dizendo que o Brasil tinha manipulado os dados da inflação, que estava tudo errado, era manipulação. O Brasil tinha escondido os dados reais da inflação. O ministro da Economia era o Delfim Neto. Delfim Neto tinha escondido a inflação. E o Banco Mundial publica esse resultado lá na Europa. Só que aí é uma bomba, é uma grande bomba. Por quê? Porque os militares tinham criado uma lei salarial que os sindicatos não discutiam mais salários. Não existia esse negócio, não. Negociação salarial, né? Aquele acordo coletivo de trabalho, vamos discutir o salário.
não tinha mais, era uma lei, e o governo, todo ano, publicava qual era a inflação do período e toda a classe trabalhadora recebia aquele valor de reajuste salarial uma vez por ano. Só que em 1976, então isso durou anos e anos e anos e anos. O trabalhador só tinha direito ao reajuste salarial, que era o índice oficial do governo. Aí, em 1976, o Banco Mundial diz que estava tudo errado, que os dados divulgados pelo governo brasileiro estavam manipulados, que a inflação tinha sido muito maior do que eles diziam. Ora, aí vai acontecer dois fatos curiosíssimos. Aquilo que eu estava falando com vocês antes, quer dizer, a partir daqueles boletinzinhos clandestinos, do surgimento dos pequenos grupos discutindo dentro das fábricas, né? As reuniões das oposições sindicais que aconteciam nas igrejas, etc. E tal. Junta isso aí com essa notícia que a nossa inflação tinha sido manipulada, né? Vai acontecer que surgem as grandes oposições sindicais do período, que mais tarde vão se tornar esses novos sindicalistas, que a gente chama os novos sindicalistas, né? A partir de São Bernardo, Diadema, João Manlevade, no Rio de Janeiro, alguns, né? E surgem as comissões de fábrica. As comissões de fábrica, eu cheguei até a assessorar várias comissões de fábrica para ajudar os caras a organizar como é que se organiza, como é que produz. Cada fábrica produzia um seu jornalzinho próprio, né? E acontece que em 1977, o Sindicato de São Bernardo, que já tinha sido conquistado pela oposição sindical, não estava mais na mão do Pelego. A oposição sindical metalúrgica de São Bernardo conquistou o sindicato no voto. E o Sindicato de São Bernardo, então, levanta uma bandeira que pegou no Brasil todo. Bom, se a inflação foi manipulada, qual é o total da perda do trabalhador? Descobriram que foi 34,1% do salário que foi perdido nesse período da manipulação do Delfim Neto. Então, o Sindicato de São Bernardo, então, cumpra-se a lei. A lei diz que a gente tem que receber a inflação plena. Não estava sendo pago, então a briga é pela reposição dos 34,1%. E foi a bandeira que mobilizou praticamente todo o movimento sindical no Brasil a partir de 77, pela reposição dos 34,1% que foram roubados na manipulação da inflação, dos índices de inflação. Olha que coisa incrível! Hoje em dia ninguém toca nesse assunto, ninguém se lembra de falar disso. Mas é uma coisa mais incrível que eu conheço. Que pegamos um dado que é oficial, porque o Banco Mundial disse que foi manipulado. A lei dizia que tinha que dar. Então, a campanha pela reposição dos 34,1% virou a grande bandeira para a oposição sindical no Brasil inteiro. Várias oposições sindicais começam a levantar essa bandeira. Não, 34, queremos os 34,1%. E, com isso, iam sendo conquistadas as diretorias pelegas, né? Iam perdendo espaço e diretorias autênticas, que a gente chamava os sindicalistas autênticos, começava a ganhar os sindicatos, né?
Em 1978, então, vão acontecer as primeiras grandes greves que nós conhecemos, que é a greve de Contagem, a greve de Osasco, né? Em Minas Gerais, essa matéria aqui é excelente, né? A greve com uma força explosiva, né? Greve e força selvagem de Belo Horizonte, metalúrgicos de Minas Gerais, 1979. Então, é o período que realmente o trabalhador brasileiro começa, depois de um longo silêncio, de uma longa repressão, acha a brecha para voltar para o cenário principal do país, em cima da, do, da inflação escondida. E as oposições sindicais começam a ganhar. É exatamente quando vão acontecer, primeiro, aquela famosa greve da Scania, né, de 1978, que realmente foi a grande explosão no Brasil todo. Até que eu já comentei aqui que o peão perguntava para o peão, mas vocês estão em greve? Não, greve é proibido, pô. Ninguém está em greve aqui, a lei não permite fazer greve. É que o patrão não está ouvindo a gente desligou a máquina para ele ouvir. Só isso. Então, não era greve. As máquinas estavam paradas para o patrão poder ouvir a voz do trabalhador, a reivindicação. Nessa época, entram em greve, além dos metalúrgicos de São Bernardo, os metalúrgicos de São Paulo, bancários de São Paulo, pela primeira vez, acho que é a primeira vez no Brasil, o funcionalismo público entra em greve. Professores, também é inédito isso, professor em greve nunca tinha se visto. Os professores entram em greve, os marítimos entram em greve, ou seja, todo mundo queria a reposição dos 34,1% perdidos pela manipulação dos índices, né? Então, exatamente nesse período, a partir de 78 até 80, vão acontecer alguns fatos críticos. Em 78, em Belo Horizonte, uma reunião de oposições sindicais, essas várias oposições sindicais que já existiam no Brasil, e algumas direções sindicais que já eram considerados os sindicalistas autênticos, escreve a Carta dos Sindicalistas. Foi em julho de 1978. Eu tenho essa carta guardada aqui. A Carta dos Sindicalistas, convidando trabalhadores, as oposições sindicais, para ampliarem a mobilização e a resistência aos generais. Em 78 também, em julho de 1978, vai acontecer um negócio curiosíssimo. Eu estive lá, inclusive, mas eu fui proibido de entrar, porque na época eu não era mais da categoria, eu não era mais metalúrgico. Mas eu fiquei lá ali na entrada. Aqui no Rio de Janeiro, no pavilhão de São Cristóvão, o antigo, não é o novo, não. Hoje em dia lá é o negócio dos nordestinos, né? Ele é maravilhoso. Eu adoro o pavilhão dos nordestinos. Comer uma buchada de bode com cachaça é a melhor coisa do mundo. Depois disso eu posso morrer. Mas no pavilhão de São Cristóvão vai acontecer o congresso da CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, em que o presidente da CNTI era um conhecido arquipelego, o cara que estava
O cara era pelego há mais de 50 anos, muito antes do golpe, o cara já era pelego, presidente da CNTI, né? Acho que era Ari Campista, que era o nome dele, sei lá, não me lembro bem. Só que essas oposições sindicais, só para marcar posição, só para marcar posição, resolvem lançar uma chapa de oposição ao Pelegão. E, bom, quem a gente vai lançar? Adivinhem só quem foi lançado em 1978 para disputar a CNTI com o Pelegão. Pois é, Luiz Inácio Lula da Silva. Amanhã eu vou escanear, vou mandar para vocês uma fotografia que eu tenho, uma reunião com o Lula aqui no Rio, a gente preparando a estratégia para a campanha do CNTI. Perdemos claro que nós perdemos a eleição manipulada, urna que desapareceu, os bate-pau lá do Pelego, por cada armário desse tamanho, enfiando o cacete na oposição, até nós que estávamos lá de fora apanhamos. Perdemos, perdemos. Mas criamos um fato. Os trabalhadores tomaram conhecimento. Bom, existe uma oposição aqui. Nós estamos criando uma oposição. No ano seguinte, 1979, vai acontecer, né, em São Paulo, um encontro muito importante, que foi o ENOS, era o Encontro Nacional das Oposições Sindicais. Então, todas essas oposições sindicais que já se organizavam, que já disputavam as direções sindicais com os pelegos nomeados pelos milicos, se reúnem no ENOS, em São Paulo. Eu estive lá como delegado do Oposição Sindical dos Desenhistas do Rio de Janeiro. A reunião aconteceu, tiramos lá uma carta de princípio, daí teve um desdobramento. No mesmo ano, em São Paulo, acontece um fato que mobilizou os sindicalistas praticamente no Brasil inteiro. Acho que muitos de vocês já ouviram falar. Quem não viu, eu recomendo que veja o filme Eles Não Usam Black Tie. É um filme sobre o assassinato de Santo Dias da Silva, um metalúrgico da fábrica Silvânia, em São Paulo, que durante um piquete foi fuzilado pela polícia militar. Quem não viu ainda, veja esse filme. Eles Não Usam Black Tie. É exatamente a história de Santo Dias da Silva. E aquilo serviu para mobilizar durante muito tempo, né? Em 1980, então, vai acontecer a primeira greve geral do ABC. Finalmente estava unificado os sindicatos do ABC, Santo André, São Bernardo e São Caetano. E em 1980 vai acontecer a grande greve do ABC, a primeira greve que realmente repercutiu no Brasil inteiro. Todos vocês ouviram falar da greve do ABC, né? Com a grande liderança já do Lula. Lula já era o grande líder do projeto, da história, né? A grande greve do ABC. Em 1980, em setembro de 1980, vai acontecer, então, o Entóis. O Entóis foi aqui no Rio, lá naquele... Até foi cedido pela Igreja Centro de Formação do Moquetá, aqui no Rio de Janeiro.
Então, vai acontecer o ENTOS, Encontro Nacional de Trabalhadores em Oposição à Estrutura Sindical. Que aí a gente descobriu que o problema não era o pelego em si, apesar de que ele era o inimigo mais próximo, mas o grande adversário nosso era a estrutura sindical brasileira, que amarrava os sindicatos. Não tinha negociação de salário, não tinha. Para você conquistar a diretoria do sindicato, era uma briga, não podia ter central sindical era proibido por lei. Fazer uma assembleia, talvez nenhum de vocês aqui conheça essa história, mas para você fazer uma assembleia de trabalhadores para aprovar um acordo salarial, você tinha que ter autorização da polícia. Você ia na delegacia de polícia, dizia: olha, nós vamos fazer uma assembleia em tal lugar, a tal hora. Aí a polícia demorava 2, 3 dias para responder se autorizava ou não. Ou seja, era toda uma política para desmobilizar mesmo os sindicalistas, os trabalhadores. Tá? Então, acontece o ENTOS, e logo depois do ENTOS vem a campanha salarial dos companheiros de São Bernardo, que é quando aparece aquela figura que eu tenho até o chaveirinho, muitos de vocês já viram o meu chaveirinho, né, do João Ferrador. João Ferrador era uma figura. Amanhã eu vou botar para vocês lá a fotografia do meu chaveirinho guardado, né? Que foi criado para a campanha salarial dos metalúrgicos de 1980. E o João Ferrador é uma figura que marcou, né, a nossa época. Que ele andava com a mão no bolso, sempre com uma cara muito amarrada. Hoje eu não estou bom. Hoje eu não estou bom. É aquele cara que estava brigando mesmo pela vida. Aí lançaram a campanha, também no Sindicato de São Bernardo: chegou a hora da onça beber água. Vamos buscar nossos direitos. Era um adesivo, eu tinha esse adesivo, não sei se ainda tem. Chegou a hora da onça beber água. E os sindicatos começam a sair daquele marasmo, começam a sair daquele. Então, no Brasil inteiro, estoura o movimento sindical a partir de 1980. Em 1981, no iníciozinho do ano, vai acontecer um outro encontro, que é um desdobramento. Teve o ENOS, Encontro Nacional de Oposições Sindicais. Teve o ENTOS, Encontro Nacional de Trabalhadores em Oposição à Estrutura Sindical. E daí veio o ANAMPOS. ANAMPOS era Articulação Nacional de Movimentos Populares e Oposições Sindicais. Por quê? Porque aí o movimento sindical descobriu que tinha que trazer para o seu lado também os movimentos populares, principalmente um negócio que era muito forte na época, no início da década de 80, que eram as associações de moradores, associações de favelas. Naquela época eram muitas associações de favelas. Naquela época, as favelas ainda não estavam na mão de milícia, de traficante, nem nada disso. Favela era um local de moradia de trabalhador. O trabalhador morava na favela, não tinha salário para pagar um aluguel, morava na favela, construía um barraco. Eu mesmo, aqui na ilha, morei lá na favela antiga favela do Bugiúgue, morro Nossa Senhora das Graças. Morei lá em cima do morro, bem no alto do morro mesmo, minha casa. E foi lá que eu criei o meu jornal Hora Extra. Foi lá em cima que eu criei o Hora Extra. Em 1981, então, vai acontecer um troço
impensável no Brasil até aí. Ninguém pensava em criar isso. Porque, como eu falei para vocês, criar uma central sindical era proibido, a lei não permitia criar uma central sindical, era ilegal uma central sindical. Aliás, a Constituição de 1967, a Constituição dos militares, dizia que não se podia falar em luta de classes. Ninguém podia criar uma organização de classe. Era proibido, não pode ter classe. É como se, tá, vamos passar a borracha, não existe classe na nossa sociedade. Só que, exatamente como eu comentei com vocês antes, o milagre econômico que os militares tinham prometido começa a naufragar, né? Aliás, para quem quiser ler, o Paul Singer tem um livro sensacional chamado A Crise do Milagre, onde ele analisa por que o milagre econômico que os militares prometeram não deu certo. Chama-se A Crise do Milagre. Eu tenho ele aqui. Então, o milagre começa a naufragar. E os próprios empresários sentem que o milagre naufragou. Eles começam a... É quando os militares, os empresários de São Paulo, principalmente os de São Paulo, começam a não gostar do governo que eles botaram lá, do governo dos militares, né? Então, em São Paulo, os empresários vinculados à Fiesp convocam um encontro chamado Encontro Nacional da Classe Produtora, ENCLAP. Era um encontro só de industriais, dos grandes capitalistas brasileiros, para criar uma política contra a crise do milagre, a crise econômica que estava se ampliando no país. Aí, o pessoal do sindicato diz: peraí. A lei diz que é proibido falar em classe. Se os empresários podem fazer o Encontro Nacional da Classe Produtora, então nós podemos fazer um Encontro Nacional da Classe Trabalhadora. E foi aí que surgiu o CONCLAT, primeiro CONCLAT, que eu tenho aqui todas as resoluções, que eu tenho aqui todas as... como é que foram feitas. Eu fiz parte da... Porque antes de fazer o CONCLAT, em cada estado brasileiro aconteceu o chamado ENCLAT, Encontro Nacional da Classe Trabalhadora. Cada estado elegeu seus delegados para ir para o CONCLAT, né? Então, eu participei do ENCLAT aqui no Rio de Janeiro, mas não fui eleito, não fui delegado, mas fui acompanhar o CONCLAT. E, realmente, a partir daqui, nós começamos a crescer. O movimento sindical começou a conquistar sindicatos, começou a conquistar grandes espaços, né? Até que, como eu falei, estou chegando ao final, já gastei meu tempo. Em 1983, a gente criou, finalmente, a nossa Central Única dos Trabalhadores, a nossa CUT. Só para fechar isso, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Não vou perder tempo mostrando um monte de jornal. Nessa época, nós descobrimos que valorizar o trabalhador dentro da fábrica era o mais importante que a gente tinha para fazer. Instrumentalizar o trabalhador, informar o trabalhador, dar formação ao trabalhador. Isso que eu tenho discutido tanto aqui na nossa turma. Por que nós paramos de fazer formação? Eu não consigo entender por que, a partir da final da década de 90, nós paramos de fazer formação política dos trabalhadores. Então, nessa época, de 1980, exatamente foi na época que eu
eu já era jornalista, mas pô, foi na época que eu me dediquei totalmente, quase totalmente ao jornalismo sindical. Então, uma das. Olha, eu só vou mostrar para vocês dois para não perder tempo, mas eu tenho aqui uns 30 ou 40 para mostrar. A gente fazia cadernos de formação, caderninhos de formação. Por exemplo, esse daqui, olha só, caderno de formação de cipeiro, explicando para o trabalhador dentro da fábrica qual é o papel da CIPA, quais os direitos que o cipeiro tinha, como ele deveria atuar, qual é o melhor caminho que ele levava os problemas da empresa para dentro do sindicato. Isso era um caderno de formação de cipeiro, com ilustrações, não eram textos chatos de ficar vendo, eram textos, mas cheios de ilustração. Esse daqui foi um dos que eu tive o prazer de trabalhar para um pouquinho, só um pouquinho. Porque, como era longe do Rio de Janeiro, eu não pude participar muito. É um caderno feito por sindicatos, um grupo de sindicatos se reuniu para fazer aquilo que muitos de vocês já conhecem, porque eu já publiquei várias vezes na internet, a história do 1º de maio. A história do 1º de maio. Só que não é chato, não é aquele texto igual ao meu, não. Aqui, ó, a história do 1º de maio em quadrinhos. Para o peão que está dentro da fábrica, conhecer como é que surgiu o 1º de maio, mas em quadrinhos, como uma história em quadrinho qualquer dessa que você compra aí. Em Volta Redonda, eu tive a oportunidade de fazer um negócio com o sindicato lá. Eu conversei com a diretoria, porque um dos grandes problemas que a gente tinha, e acho que quase todos os sindicatos hoje têm, é o seguinte: o sindicato briga, faz greve, papapá, ou assina um acordo coletivo de trabalho. E o trabalhador, lá dentro da empresa dele, seja na fábrica, seja numa escola, seja no funcionalismo público, no banco, ele não sabe direito o que foi assinado, quais foram os direitos que o sindicato conquistou para ele. Então, nós fizemos um caderninho, eu não sei onde é que eu botei o meu, um caderninho parecido com esses aqui, em quadrinhos, né? E eu me lembro que eu dei o seguinte: o título era Peão não leu, trabalhador comeu, patrão comeu. Peão não leu, patrão comeu. Ou seja, a gente estava mostrando para ele o seguinte: pô, você é trabalhador. Se você não conhece os seus direitos que foram assinados no acordo, o patrão vai comer mesmo. O patrão vai te roubar. Ele não vai fazer o que está no acordo. Ele não vai cumprir o que está no acordo. Então, peão não leu, patrão comeu. Então, a gente levava o trabalhador a pensar no acordo coletivo, a conhecer os seus direitos, o que o sindicato tinha conquistado. Sabe? Hoje em dia, você entra numa escola, entra num banco, quais são os seus direitos? O que o sindicato conquistou para você? Qual é o acordo salarial assinado? Ninguém sabe. Por quê? Porque ele não conhece nem o que o sindicato assinou. Pode até ser uma porcaria, mas ele tem que conhecer, Pumba, até para criticar. Então, essa década de 80 ela é muito rica, que se eu começar a falar nisso, eu passo uma noite inteira aqui falando. Mas não é o meu propósito. Meu propósito era contar a história do movimento sindical até esse momento. As críticas daqui para frente, bom, as críticas daqui para frente nós podemos até fazer em conjunto. Quem sabe? Olha, não perguntar para mim, Ernesto, o que a gente pode. Não sei, eu não tenho uma bola de cristal. Eu acho que. Assim, o que eu mostrei para vocês? Eu mostrei para vocês que o próprio trabalhador, o próprio movimento, foi criando
as suas alternativas, os seus métodos de luta e as suas formas de organização. Ninguém chegou, ninguém brilhante, a cabeça brilhante, nem o Lula. Tem que fazer isso aqui para a gente consertar tudo. Não tem, não aparece isso, não vai aparecer nunca. Lênin não existe mais, pombas. E nós temos que ir encontrando na prática. O próprio Lênin, pô, não tirou tudo da cabeça dele, ele aprendeu lá com os trabalhadores de Petrogrado. Né? Então, o Ari, eu já tô, exatamente, eu ia começar a abrir aqui, o Ari é o primeiro. Estou abrindo espaço para as perguntas, estou encerrando para não gastar todo o nosso tempo. Quem quiser se inscrever, é só pedir ali pelo chat, né? E estou aqui para conversar com vocês mais esse resto de tempo aí, até a gente ter que sair do ar, né? Por causa do nosso tempo de gravação. Quem quiser, estou abrindo para o Ari logo. Ari, pode fazer a sua pergunta, Ari. Tudo bom, Ernesto? Como sempre, Ernesto, um prazer a gente estar se encontrando e podendo estar nesse bate-papo. Um momento interessante hoje, né? Esteja preso, já mandaram prender alguém, então nós já temos a CPI já está andando, né? Saiu da... Exatamente. Não, né? Uma pergunta, eu acho que para as pessoas que têm essa experiência, que têm essa vivência e que estão vendo essas transformações do mundo sindical, do operariado, do não operariado, das novas formas de organização, das necessárias, das não vistas ainda, né? Como é que a gente pode resolver uma situação dessa em que os sindicatos foram detonados? Os sindicatos foram detonados. Os caras conseguiram ultrapassar os nossos esforços de anos e destruíram a nossa forma de arrecadação, destruíram toda uma organização que se conseguia ainda né, amarrada com fio de seda ainda. Né? A gente estava aquela velha discussão de que, isso eu briguei muito, mas muito mesmo, de quem não era sindicalizado não tinha direito a de ter os ganhos que foram conquistados. Isso era uma coisa que era muito difícil a gente ter que... Quer dizer, tem que ser democrata, os companheiros, mas, porra, a gente não tinha como. A gente não podia deixar de lutar e, ao mesmo tempo, não tinha como fazer. Na verdade, a gente não queria que o trabalhador se queixasse, ficasse... A gente queria que ele viesse para junto. A ideia era, cara, vem junto, cara. Para de ficar olhando aí, achando que a gente é babaca. Vem junto, cara, vem junto. Não conseguimos, não chegamos lá. Uma parte sim, uma parte não. É uma luta enorme para a gente construir um sindicato, para a gente conseguir estabelecer um mínimo de relação, a entrada nas áreas de trabalho, que era outra dificuldade. A gente fazia um sindicato lá fora, aí daqui a pouco a gente precisava ter uma conversa lá dentro. Aí, como é que a gente fazia até que a gente conseguia um chefe que, não, tudo bem, pode fazer uma reunião aqui. Cara, fazia uma reunião, pronto, aí escancarava geral, a gente saía estourando em outros lugares, então conseguia fazer. Tudo isso voltou, né? Foi saindo, as pessoas, não quero sindicato, sei lá. E hoje a gente está com essa situação das pessoas, já estavam achando o sindicato, não sei, só tem gente lá defendendo os seus interesses, e aí mais ainda com essa questão da falta de grana, de como a gente poder articular isso aí. Eu acho que não é obrigatório, quer dizer, a gente não tem que ter uma coisa obrigatória, mas as pessoas não tiveram ainda a exigência de querer, eu quero ser sindicalizado, independente do que alguém cobre de mim ou não, eu vou lá e faço, né? Como hoje a gente faz nas associações, hoje eu faço no DZ, o DZ nem sabe que eu existo, daqui a pouco chega lá a contribuição, Ari, pois é isso. Nós fazemos a participação porque a gente entende isso, sabe o que é atividade. O que fazer com essa nova realidade, meu? Sabe,
O que faz? O que a gente faz com os colegas que estão andando de bicicleta, saíram saíram de onde foi, da Volkswagen, está acabando tudo, né? Estão andando de bicicleta agora, de moto, andando a pé, o que der pela frente, tentando ser empresário, né? Todo mundo quer ser empresário individual. E o que fazer com essa nova situação? O jornal. Eu te mostrei na semana passada o nosso jornal, né? Você falou do jornal, ninguém faz mais jornal. Pois estamos fazendo jornal, sim, senhor. Está aqui, ó. Esse foi o último. Já tem um que saiu agora, hoje. Outro jornalzinho nosso aqui do DZ, que vai continuar saindo, porque a gente insiste que isso aconteça. Mas de que forma a gente conseguir as pessoas de voltar ao sindicato? Pois é, meu companheiro. É aquilo que eu acabei de falar. Eu não tenho uma fórmula, não tenho. Eu tenho uma experiência, eu tenho uma bagagem que eu trago aqui. Olha, você tocou num ponto que, para mim, até hoje olha, que eu já briguei com. Porque eu já trabalhei em vários sindicatos diferentes, como assessor político, como jornalista. Trabalhei em 6 ou 7 sindicatos diferentes, né? Construção civil, metalúrgico, eletricitários. E em todos eles eu encontrei exatamente, você tocou num ponto que para mim é fundamental. Eu brigava por uma coisa que a própria diretoria do sindicato não aceitava. O Juarez Antunes, quando era deputado federal na Constituinte, nós tentamos colocar isso na Constituição. Pois sabe que porra, a burguesia, quer dizer, não a burguesia, não, mas a nossa classe média brasileira, elogia muito alguns países. Quando você quer falar de um país avançado, um país moderno, aí o pessoal chega, não, porque a Dinamarca, porque a Holanda, eles falam desses países como sendo um exemplo de modernidade. Aí eu pergunto, vem cá, você sabe que na Dinamarca, você sabe que na Bélgica só tem direito ao acordo salarial o trabalhador que é sindicalizado? Está na lei lá, está na lei. Se você não é sindicalizado e o sindicato conquistou alguma coisa, você não tem direito. Uma vez eu tive uma discussão aqui no Rio, eu estava trabalhando num sindicato aqui no Rio, foi eletricitários aqui. Aí veio um cara discutir comigo, porque ele não era sindicalizado e ele não queria fazer o desconto do imposto sindical. Eu falei, cara, imposto sindical, em primeiro lugar, porque não foi criado pelo sindicato, foi criado pela Constituição de Getúlio Vargas, pela CLT. E aí eu falei com ele, você pensa que o imposto sindical fica todo para o sindicato? Isso aí era uma coisa importante, isso. Não é, cara, não é. O sindicato fica com 60% do seu imposto, porque o resto vai para o Ministério do Trabalho, vai para a Confederação, vai para a Federação, vai para... O sindicato fica só com 60%. E aí, você vai discutir lá com o governo o resto? Agora, vir aqui discutir com o sindicato, você tem coragem, né? Vai discutir com o governo, pô. Os 20% que ele come para ir para o Ministério do Trabalho, vai discutir com eles. Aí, uma vez, eu falei para um cara aqui no sindicato, eu não sei, o sindicato não faz nada. Eu digo, olha, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu sou malandro, cara, eu sou um cara meio malandro. Eu já preparei, eu tinha deixado já impresso na minha gaveta assim, de trabalho, uma carta. Eu digo, você assina isso aqui para mim e eu te devolvo os seus 60% do imposto sindical. Aí o cara, não, eu não vou assinar isso. Eu digo, por que não? É uma carta que você está abrindo mão do que o sindicato conquistou, pô. Se você acha que o sindicato não fez nada, abre mão.
Pô, deu uma briga, cara, o cara foi reclamar lá com o presidente do sindicato, o presidente me chamou. Eu digo, cara, aqui, ó. Se ele abrir mão do que conquistou, a gente devolve para ele 60%. E você acha que isso foi por acaso que o Getúlio institucionalizou? Ou Não, foi um método não, uma maneira de esculhambar a coisa? Essa agora de esculhambar, não, a turma não, pensa que eu ganhou, acho, mas está levando na bunda. eu acho que nem uma coisa nem outra. Como eu falei naquela aula que eu falei sobre o governo de Getúlio, quando ele criou a CLT, na verdade, ele fez um governo, primeiro, voltado para facilitar a implantação do capitalismo brasileiro. Era realmente, né, para o capital do Brasil crescer. Não como os militares, que os militares só achavam que tinha que ser só o capital internacional. Só o capital internacional salvava o Brasil. Tanto que o projeto dos militares diziam que era o desenvolvimento associado. O título era esse, desenvolvimento associado. Ou seja, se o Brasil não se associar ao grande capital internacional, nós nunca vamos desenvolver. Getúlio tinha uma visão um pouco diferente. Ele não era contra o capital internacional, mas ele queria desenvolver o capitalismo brasileiro, nacional, próprio. Daí a campanha dele, todos os trabalhos dele em torno do desenvolvimento nacional, criação do petróleo, energia, Eletrobras, Petrobras e Siderbras, quer dizer, era o tripé que permitia para investir no Brasil. Então, Vou fazer uma provocação. Eu vou fazer uma provocação. Você ficou com essa história de capital nacional, capital internacional. Como é que é isso aí? Isso é uma conversa velha, né, Ernesto? Pois O é, capital mas olha nacional. só, não, mas eu acho, não, eu não estou dizendo que eu estou defendendo o capital nacional, não é isso que eu estou dizendo. Os capitalistas nacionais são tupiniquim, né? Não estou dizendo isso. Agora eu estou dizendo o seguinte: a diferença existe, principalmente na América Latina. Tem um cara que, para mim, é um dos meus gurus da economia, chamado André Gunther Frank. Esse cara tem livros, estudos sobre a economia na América, que ele chama de economia dependente. O capitalismo na América Latina é um capitalismo dependente, ele depende do grande capital. Tá? Então, olha, eu vou te citar assim, alguns grandes economistas que trabalharam muito bem essa teoria. André Gunther Frank, Paul Suisse, para mim, é o papa de todos, Paul Suisse, Paul Baran, né? Esses caras estudaram o desenvolvimento capitalista nos países chamados dependentes. Por isso é chamado capitalismo dependente ou capitalismo tardio. O André Gunther Frank desenvolveu uma teoria que eu acho muito interessante. Aí é que vem a diferença, e aí é que eu vou responder para você. O Gunther Frank chama isso de cooperação antagônica do capital. O que acontece? O capital ele é antagônico entre si. Dentro dele, por inerência do capitalismo, ele é antagônico. Ele quer comer uma fatia maior, ele quer cada vez ter mais lucro do que o outro capitalista, etc. O capital é antagônico dentro dele. Então, por exemplo, a diferença entre o capitalismo nacional, o capitalista nacional e o capitalista estrangeiro, cada um quer uma fatia maior do bolo. Vamos pegar o exemplo, Brasil. Cada um quer uma fatia maior da economia brasileira. Só que é isso que o André Gunther Frank sacou na América Latina, que ele chama de cooperação antagônica. Só que, quando se levanta o outro poder, ou seja, o trabalhador, aí o capital nacional não tem nenhuma vergonha de se aliar ao capital internacional para combater
o inimigo que está surgindo, que é a classe trabalhadora. Então, essa visão do André Gunther Frank eu acho fantástica, que ele chama de cooperação antagônica do capital. Ele não nega que existe uma diferença entre os capitais locais, os capitalistas locais, e o grande capital internacional, que hoje praticamente é o grande capital financeiro, quem manda no planeta. A gente sabe muito bem, ali você Pois sabe muito, é. quem manda no planeta é o capital financeiro. Agora, você não pode, naquela época, principalmente naquela época, no início do regime militar, você não pode negar a existência de grandes empresas de capital nacional, né, como a Bardella, a Villares, a Belgo Mineira, o Grupo Gerdau. O Grupo Gerdau era uma das maiores empresas metalúrgicas do Brasil, né? E o Isso. gozado é o seguinte: o dono do Grupo Gerdau, Juan Peter Gerdau. E o cara era brasileiro, pô, nascido aqui. Brasileiríssimo. Entendeu? Então, eles queriam uma fatia maior do bolo? Sim, eles queriam uma fatia maior do bolo. Não quer dizer que não exista diferença entre o capital nacional e o capital internacional. Entendeu? Agora, claro, capital é capital, ele vai explorar o trabalhador. Por isso que eu acho que a teoria do Gunther Frank ela é fantástica. Ele chama ela a cooperação antagônica do capital. O capital tem as suas diferenças, ele tem os seus antagonismos inerentes do próprio capital. Cada um quer comer o outro. Isso desde a Revolução Industrial. Quem montava as máquinas, quem implantava primeiro as máquinas na sua fábrica, ia falir com o outro que não botava a máquina ainda, né? Desde a Revolução Industrial nós vimos isso. E nos países chamados países periféricos ou em desenvolvimento, gozado que criaram aí uma figura que eu acho genial, né? Isso sim, isso eu, pô, cara, eu já tive brigas homéricas. Alguns intelectuais, mesmo dentro da esquerda, hein? Não, tem país desenvolvido e o país em desenvolvimento. Não vou dizer palavrão, não. Mas, pô, sabe? País em desenvolvimento, não, tudo bem. O Gunther Frank chama de país de capitalismo tardio. O capital, assim, na Europa, atravessou um período muito antes, né? Na América Latina, o capital está passando por uma fase de transformação, né? Por isso que Por enquanto, a gente está vendendo as empresas, né? agora, Esse agora é o nosso capitalismo, né? pois é, aqui mudou o eixo, é diferente do eixo que o Getúlio queria, de fortalecer o capital aqui, a grande empresa aqui, né? Mas os militares acabaram com isso, e agora esse infeliz aí está arrasando de vez com tudo, né? Eu estava vendo hoje a história da privatização da. Não vou nem falar da Petrobras, da Eletrobras, que isso é crime contra o patrimônio público. Né? Que Vender a fazer? Eletrobras, vender a Petrobras, vender. Mas, pô, o cara vendeu, cara. O cara Correio. O Meu, Correio, cara. Correio vai ser vendido. O cara vendeu a empresa, esqueci agora o nome, aqui de desenvolver tecnologia de informática no Brasil, que era estatal. O Serpro, não, que você estava falando. Serpro? Não, é uma outra. Foi agora, Cobra. tem uns 15 dias. O cara vendeu. Mas ele quer vender a INB, Indústrias Nucleares Brasileiras, que tem desenvolvimento de tecnologia própria. Em segredo. A INB desenvolveu uma tecnologia de enriquecimento do urânio que nem os estadunidenses conhecem.
Não conhece, mas eles já vão meter a mão nisso aí. Vão meter a mão nisso. Vão meter a mão. Agora, os nossos colegas do Correio, cara, o que você conta disso? Que eram tão combativos, fechava, abria, era uma confusão. Cadê essa turma? Pois é. Desde que queimaram a bandeira do PT, que Deus os tenha, nunca mais fizeram, nunca mais tiraram o pé da lama, viu? Pois é. Mas eu acho o seguinte, quer dizer, o primeiro fator foi esse daí, né? Aquele negócio de campanha contra a Dilma, queimaram a bandeira do PT, etc. e tal. Mas, além disso, Escolheram o inimigo errado. não, tem um problema que, para mim, é um problema que é um grande prejuízo do movimento sindical brasileiro, que são as divisões dentro dos sindicatos. O sindicato do Correios e Telégrafo está dividido em 5 ou 6 correntes centrais sindicais que ficam degladiando para compra. Enquanto isso, o canalha aí vai comendo pelas beiradas. Se as próprias entidades sindicais não se entendem para resistir, ele vai comer tudo. Acho estranho, porque eles têm um poder de mobilização muito grande, cara. Eles têm um poder de mobilização. Tem uma capilaridade, Brasil todo. E um poder de propaganda fantástico. Fantástico, pô. Uma empresa rentável, uma empresa que é ágil. É óbvio que estão de olho, que vão arrancar, que vão destruir aquilo ali. O cara vai dividir. O cara vai comprar e vai dividir os pedaços que não prestam. Ele joga pela janela e vai ficar só com filé. Claro. Só com filézinho. É o que vão fazer com a Eletrobras. Com a Eletrobras também. Então, estão vendo isso. Mas cadê a turma, rapaz? Olha, eu trabalhei, eu passei 4 anos no... Ernesto, a gente está em maior conversa, não sei se o pessoal está... Eu estou olhando aqui. Acompanhando, se estão acompanhando, Então, olha só, eu passei 4 anos no CTI do Ministério da Saúde, tá? O Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, ali no Castelo. O Centro Tecnológico de Informática é onde tem o centro de informação, que é onde monta todos os programas, onde deveria ter toda uma estrutura informatizada. E aí eu estou vendo hoje, né? E óbvio que a gente participava de tudo, Brasília, Rio de Janeiro, se vai para lá e vem para cá. E hoje eu estou vendo a destruição do Ministério da Saúde e os colegas. Rapaz, na época que a gente estava lá, Ernesto, a gente não podia falar nada, que o cara, porque o PT agora entrou aqui, e o PT, não sei. Que porra é essa de PT, cara? A gente está organizando as coisas, cara. Sabe? A greve, a gente ia ajudar a greve. Não pode, porque vocês são do poder. Aí, sabe? Ari, cara, nós somos... Ari, eu estava fazendo uma pergunta, né, por escrito, na hora que você falou, poxa, eu não quero atrapalhar o pessoal que queira perguntar. Eu não queria atrapalhar vocês, que está muito bom isso. E está rico, é uma live, entendeu? Como com você, convidado do nosso companheiro, do professor, né, Ernesto. E está muito bom, porque ele faz uns questionamentos e fica muito rico tudo, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para os dois aí, até. Diga. Onde estava o sindicato? Vocês estavam falando dos Correios, né, que está sendo privatizado, uma lástima muito grande. Naquele momento que vários servidores, vários funcionários estavam lá comemorando, dando apoio ao inominável, né, como você falou, né, que eu também não gosto de falar o nome. Isso. Né? Onde é que estava o sindicato para orientar aqueles trabalhadores? Que aquilo ali não tem perdão. Aquela comemoração pró-inominável, não tem perdão. Pois é, né? Aí é que está, minha querida. O problema é exatamente isso. Lamentavelmente, da década de 90 para cá,
nós temos diretorias sindicais, eu falo isso com uma dor no meu coração terrível. Aí, no final da década de 90 para cá, nós temos primeiro ponto. As diretorias sindicais, acho que com medo de perder os seus cargos, com medo de perder as suas vantagens, temem discutir com o trabalhador. Eu vejo isso quase que diariamente. Não, você não pode ser contra o trabalhador, você não pode ir contra a base. Então, mesmo que ele ache que está errado, ele não vai dizer, esse dirigente sindical, porque ele não quer comprar briga com a base. Ele não... isso aí, Ernesto, isso aí tem alguma razão, algum fundo? Qual é o fundamento disso? O fundamento disso exatamente é aquilo que eu falo sempre, que eu sempre vou falar. Eu vou continuar falando. Nós paramos de fazer formação com os dirigentes sindicais. O que acontece? Aquela velha guarda, da década de 70, da década de 80, aqueles que comandaram grande, foi ficando velho, foi se afastando. Muitos já morreram. Outros seguiram carreiras políticas. Mas não era o momento da direção do sindicato fazer uma convocatória, uma assembleia? Né? Eu acho que mas eles têm coragem de fazer isso? Pois é. Luzia, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou te contar a experiência nossa dos sindicatos metroviários do Rio de Janeiro. Tá? Lá com o Geraldão, acho que você conheceu o Geraldão, foi senador, inclusive ele era... Ele era junto com a Erundina, não, com a nossa senadora, como é que é? A nossa governadora. Lembra aí. Nossa governadora do Rio de Janeiro. Quem foi a única governadora do Rio de Janeiro? A única que não está presa, né? Não está presa, quem é? Então, todos os seus governadores foram para a cadeia. Mais ou menos isso. Aí, o Geraldão era nosso presidente do sindicato. O que aconteceu com uma história rápida, fazendo um resumo rápido? Nós tivemos um avanço muito grande. Nós partimos para cima, governo Brizola. Benedita, Áurea Benedita, que era... A Benedita era senadora, ela foi para governo, e o Geraldão, que era suplente, né? Esse nome, suplente. Nem sempre a gente tem suplentes dessa categoria, mas no Rio de Janeiro a gente tinha. Então, o Geraldão foi lá para o Senado, passou, acho que terminou os 2 anos ainda como senador. E está circulando por aí. O que acontece? Nós montamos um sindicato, saímos de uma associação, organizando reuniões nos lugares mais estranhos do mundo, porque ninguém sabia, ninguém tinha local, mas a gente fazia. Era um outro momento, é impressionante isso. As pessoas se dispunham, tinham dinheiro, gastavam, vamos fazer isso, compravam um horário, alugavam uma sala, fazia reunião, depois não sabia mais onde era a sala, era outro lugar. Bom, a gente foi indo. Construímos um sindicato, é um sindicato hoje razoável, compramos sede, não era pouca coisa, não, hein? Compramos a sede na Cinelândia, um negócio assim, impressionante. O nosso sindicato, na época, foi um negócio fantástico, né? E compramos uma sede, organizamos uma sede para ter as reuniões e tudo. Bom, o que acontece? O sindicato começou a endireitar, entendeu? Começou pelo Brizola, né? O Brizola, a gente fustigava o Brizola a todo instante, lógico. Inclusive, era a ordem dele. Quem não bater panela, fazer barulho, eu não vou saber o que ele está querendo. Aí panela na porta do Brizola, lá em Copacabana. As primeiras panelas quem bateu foi a gente, lá em Copacabana. O que acontece? Começou a endireitar. O que eu diria o que é endireitar? Começaram a surgir umas figuras estranhas, umas figuras que se organizar, começou a querer entrar no sindicato, foram eleitas, e primeiro era delegado sindical, aí foi nas reuniões, né? Quantas brigas a gente tinha, e eu achava estranho aquele negócio, tinha as denúncias, esse cara é da polícia e tal, e vai ver que era mesmo. E foram entrando no sindicato. Num determinado momento, era uma correlação de força muito estranha. Então,
tinha companheiros muito firmes no sindicato. O Geraldo teve que sair, depois foi seguindo a vida política dele, mas as pessoas que foram ficando, por exemplo, a turma brisolista entrou. Não vou dizer que a turma brisolista do PDT seja de direita, não. Mas o PDT é muito mais acomodado, ele é muito negocia e já está no meio lá, está querendo se juntar com todo mundo. Oh, bom, hoje nem se fala, né? Hoje nem falar hoje, essa turma no meio da rua. Hoje sim, né? Hoje sim. Naquela época eram pessoas mais posicionadas, mas tinha esse aspecto um pouco mais complacente. Isso começou a transformar o sindicato. As pessoas deixaram de ver o sindicato. E outra coisa, nós tínhamos um sindicato muito atuante, muito. Às vezes a gente ia para uma reunião no delegado sindical interno lá no setor, ele trazia uma reivindicação, a gente saía na hora. Era reunião rápida com o Geraldão. Geraldão, peraí que eu vou falar com o presidente agora. Ele saía na correria, ia falar com o presidente e aquilo acabava se transformando ou numa pauta da próxima discussão salarial, ou então, se fosse uma coisa que era realmente, já era discutido diretamente com a presidência. Era de uma presença, era de um resultado impressionante. Isso, às vezes, faz as pessoas ficarem, bom, agora eu não preciso fazer mais nada, né? É só mandar um bilhete aqui que o cara vai lá e resolve para mim. Esse é o grande problema. Aí vai se afastando, vai se afastando. Teve um lado legal, quer dizer, um lado que foi muito bom, né? Que foi essas lideranças chegaram a fazer grandes conquistas, né? Eu me lembro do Juarez, do Volta Redonda. Aliás, tem uma coisa curiosa. Você tocou no assunto agora do Brizola, mas pouca gente sabe disso. Eu acho que, olha, eu sou um cara que já combati Brizola, depois eu elogiei Brizola. Hoje em dia, eu acho que ele teve um papel muito importante na política. Hoje eu sinto uma falta enorme, sinceramente. Isso que eu ia falar, estava esperando o Ernesto falar. Eu acho que foi uma figura. Eu escrevi sobre ele agora, recentemente. Eu não li ainda, vou ler. Eu vou ler. Cara, quanta falta essas figuras faz muita falta no nosso país, na nossa política. Pouca gente sabe do seguinte: 2, 3 dias antes da morte de Juarez, Juarez já era prefeito já de Volta Redonda. Um dia eu estava lá no gabinete dele, lá na prefeitura, e ele recebeu um comunicado do Brizola. Nós estamos falando de sindicato, nós não estamos falando da figura política do PDT. Tá? Porque o Brizola escreveu lá uma carta para todos os sindicalistas do PDT, dizendo que saíssem da CUT para filiar na força sindical. O Juarez me mostrou esse documento. Aqui eu vou lá falar com ele. E Juarez pegou o carro em Volta Redonda, veio ao Rio de Janeiro, porque o Juarez já tinha se filiado ao PDT. O Juarez saiu do PT por causa de uma briga lá de Volta Redonda. Briga interna. Lamentamos muito, por sinal, na época. Olha, eu conheço essa história, mas não posso contar ainda por que ele saiu do PT, porque muita gente ainda está viva e vai brigar comigo por muito tempo. Nem na CPI você conta, né? Não, eu estava presente na reunião, que ele resolveu sair do PT. Aí foi para o PDT. Aí, de repente, o Brizola disse que não, tem que sair da CUT para ir para a força sindical. Juarez olhou para a minha cara e disse assim: olha, eu saio do PDT, mas não vou para a força sindical. Ele veio ao Rio para dizer isso para o Brizola. Então, isso que você está contando do Brizola esvaziar um pouco o sindicato, tem muito isso. O Brizola no final já estava apoiando, era a força sindical. Ele era contra o que ele chamava de radicalismo da CUT. Né? Ele era contra o radicalismo da CUT. Então, ele queria que os sindicalistas do PDT fossem para a força sindical.
Juarez falou comigo, ó, eu vou lá no Rio falar com ele. Se ele obrigar a gente, eu saio do PDT, mas não saio da CUT. Mas foi quem recebeu Luiz Carlos Prestes, nosso grande comandante, que quis entrar no PT e eu fui contra. Foi. Meu comandante Luiz Carlos Prestes, você vai entrar no PT em que condições? Não, aí o pessoal dos prestistas quer uma vaga para Senado, uma para deputado federal. Eu disse, não, aqui o PT não aceita isso, não. O PT tem que ser militar, coisa de petista, entendeu? Não, ele, ó, Prestes foi lá em Volta Redonda, na inauguração do memorial. Eu recebi ele, eu andei com ele. Comandante Prestes. Eu conheci o Luiz Carlos Prestes, acho que eu tinha 6 ou 7 anos de idade. Minha tia me levou num aniversário dele. Mal sabia o que estava preparando, né? Já, Mas levamos várias vezes lá nos sindicatos metroviários, cara. Foi uma das coisas que a gente fez. Levamos umas 2 ou 3 vezes. Ele foi lá na inauguração do memorial, junto com o Oscar Niemeyer. Né? Que era a corrente prestista dentro do PDT. Né? Não, era o bloco prestista. E agora eu estou sabendo que o pessoal o que restou da corrente prestista está querendo entrar no PT, né? Eu acredito, mas teve algumas figurinhas que descambaram, viu? Eu tenho um prestista mesmo da equipe, mesmo do núcleo mesmo do Prestes, que descambou, hoje está reclamando de tudo, falou mal da Dilma, não sei o quê. Eu prefiro deixar ele lá no cantinho dele, quietinho lá. Áurea, era assim. O Oscar Niemeyer ele era filial do Partido Comunista, quando ele foi o grande arquiteto que ele fez. Né? Não foi só arquitetura. O cara era urbanista, era tudo. Né? O cara era um gêniozinho. Né? Eu tive a honra e o prazer de conhecer o Oscar Niemeyer lá no memorial. Ele projetou aquele memorial de graça. A gente pediu, 2 dias depois ele estava com o projeto pronto do memorial. E foi lá na inauguração e foi lá na reinauguração, quando a gente reinaugurou, depois que ele foi bombardeado. Tentaram destruir, né? São pessoas que fazem falta, né, Ernesto? São pessoas que fazem falta. Esse nosso país tem umas pendências assim que... Eu tenho aqui, ó, eu já tenho uma vez belíssimo memorial, né? Belíssimo aquele memorial. Eu já até postei, eu tenho aqui com a letra do Niemeyer, um desenho que ele fez quando a gente estava reconstruindo o memorial. Ele que falou, olha, deixa com as marcas da explosão. Claro. Tanto que ele está lá até hoje. A cicatriz é da história. A cicatriz ficou. Aí ele escreveu, está ali, ó, pendurado aqui no meu quarto. Ele escreveu assim, nada, nem a bomba que destruiu esse monumento é capaz de destruir os que lutam por liberdade e por dias melhores. Está ali, ó. Lindo. Desenhado por ele. Está guardadinho aqui comigo. Tira uma foto para a gente. Mas eu já postei uma vez lá no, tá. Facebook. Eu postei no Facebook. Eu vou postar para vocês essa foto. Exatamente, ele desenha a reconstrução como ele acha que deveria ficar, deixando as cicatrizes. Aí ele escreve embaixo. Você saiu um pouco. Eu também, ó, eu tenho que fechar, porque terminou o nosso tempo de gravação. Ernesto, eu preciso sair, então que eu vou atender aqui, tá? Dou um abração grande para você.